Como avaliar o nível de desenvolvimento da fluência leitora de uma criança? Vou ensinar vocês a fazerem isso de maneira bem prática agora. Prestem bastante atenção. E para ensinar vocês, eu vou utilizar aqui o meu aplicativo de alfabetização. O link dele, caso você esteja vendo pelo YouTube, vai estar aqui na descrição. É só você cadastrar e começar a usar agora, ok? Ou no link da minha bio, caso você esteja vendo aqui pelo Instagram. Lembrando que você consegue avaliar e desenvolver o processo de leitura com crianças iniciando aos 3 aninhos de idade até crianças de 8 anos e recuperar crianças atrasadas na alfabetização até os 10 anos de idade, ok? Além de trabalhar a leitura com jovens e adultos. Você também pode utilizar esse aplicativo com todos os seus filhos ou com todos os seus alunos. Não há limite de crianças que você pode utilizar aqui com um login apenas. Então você pode avaliar e alfabetizar todos os seus filhos ou todos os seus alunos. É só vir aqui na página de entrada, tá? Você vai digitar ali o nome da criança, aluno 14, só para dar exemplo, né? Coloquei aqui. Vai cadastrar a criança, isso é bem rápido, bem prático. Selecione a criança cadastrada. Aqui você tem um menu muito completo. No módulo 1 você tem toda a instrução passo a passo. Para mesmo que você seja pai, mãe, professor, professora, mesmo que você não saiba nada de alfabetização com o meu método, você vai ter uma instrução muito passo a passo para realmente conseguir ensinar qualquer criança a ler e escrever, seja uma criança neurologicamente típica ou não, uma criança atrasada, enfim. Tá? Nesse primeiro módulo você tem toda essa orientação e nos módulos seguintes, avaliação da criança, você vai saber e ter as atividades na palma da sua mão para ensinar os sonzinhos das letras, as letras, a relação grafo-fonêmica, a criança vai aprender a decodificar de verdade, sem pista visual, sem ficar adivinhando palavra, vai aprender a fazer leitura de sílaba, leitura de palavra, decodificação verdadeira, para daí, né, passando por todos esses módulos, chegar à leitura de sílabas complexas, palavras complexas, frases, textos, enfim, a interpretação verdadeira. Mas vamos focar aqui no módulo 2, a avaliação inicial da criança, porque é aqui que eu vou mostrar para vocês como avaliar o nível de desenvolvimento da fluência leitora de uma criança. Esse é apenas um dos pontos que nós temos que avaliar para determinar o nível de desenvolvimento dessa leitura, tá bom, pessoal? E aqui eu vou mostrar uma das avaliações que eu disponibilizo para vocês. Prestem bastante atenção que isso vai acontecer de maneira bem prática. Mas antes, só para vocês entenderem, já que eu vou avaliar o nível de fluência leitora, deixa eu só definir aqui para vocês o que é fluência leitora. Como que eu sei que a criança está lendo de maneira fluente? Como que você, pai, você, mãe, você, professor, professora, vai saber que o seu filho, que a sua filha já está lendo de maneira fluente, que o seu aluno já está lendo de maneira fluente? Infelizmente, no Brasil, os métodos de educação, de alfabetização especialmente utilizados no sistema público de ensino, eles tendem a se desenvolver com base em evidências ideológicas e não em métodos científicos, tá bom? E provavelmente aí com base nos dados que nós temos, mais de 90% das escolas privadas também. Então é muito, traduzindo aqui para vocês, com base no eu acho, com base em teorias construtivistas que mais visam o uso social da língua do que de fato o ensino técnico da nossa língua para a criança aprender a decodificar de verdade, para essa criança aprender a ler de maneira fluente. Então, o que significa ler de maneira fluente? Ler de maneira fluente é ler de maneira rápida, precisa e sem esforço. Rápida, essa criança precisa ler pelo menos 55 palavras por minuto. Essa velocidade é necessária para que o nosso cérebro consiga registrar a informação e fazer a decodificação. Uma leitura muito lenta ou uma leitura ansiosa, acelerada demais, ela inviabiliza a compreensão. A criança que não tem uma leitura nesse tempo médio é uma criança que provavelmente não vai conseguir compreender o texto que está lendo. Então, muitas vezes, a criança ela até consegue fazer a leitura do texto, mas ela não consegue compreender o que esse texto está tentando transmitir. É uma das características aqui de um analfabeto funcional. E o analfabeto funcional, ele compõe mais de 70% das nossas crianças ao final do 3º ano do ensino fundamental e mais de 80% dos nossos jovens ao final do ensino médio. E a gente nem chegou a falar do ensino superior aqui. Muito bem, a criança, pra gente dizer que ela lê de maneira rápida, lê de maneira fluente, ela precisa ler de maneira rápida. Expliquei o que significa ler de maneira rápida. Ela precisa ler de maneira precisa, no máximo 5% de erro. Eu mostro como avaliar isso aqui no aplicativo também.
e ela precisa ler de maneira que a gente considere sem esforço, ou seja, a leitura precisa ser tranquila. Esses pré-requisitos são básicos para quê? É para eu achar que a criança está lendo? Não. São evidências, tá, que vão apontar para uma leitura fluente. E leitura fluente significa que, após dominar essas habilidades, essa criança consegue interpretar um texto complexo. Ler de maneira fluente é ler e interpretar, ler e reconhecer, ler e decodificar, ler e conseguir abstrair, ler e extrair informações. Tá? Não basta ler, porque hoje, de fato, nós temos muitas crianças que leem, mas que na prática não decodificam, não compreendem às vezes nem a palavra que estão lendo. E nesse ponto aqui eu vou ensinar vocês a avaliarem uma dessas características necessárias para a leitura fluente, ok? Que é a velocidade da leitura, que é o primeiro ponto que eu considero o mais importante. Então, aqui dentro do meu aplicativo você tem uma série de ferramentas, mas essa é muito simples para você executar com a criança e ao mesmo tempo essencial. Eu tenho aqui uma série de palavras, né? Esse é o primeiro nível dessa avaliação, tá? Eu tenho 15 níveis dessa avaliação. Nesse primeiro nível eu tenho apenas palavras simples, ok? Para você utilizar com a criança, e você vai colocar, pode ser utilizando um tablet, o celular, o computador, não importa, tá bom? Pode projetar na tela da televisão, da escola, do projetor, não importa. A questão é que a criança vai precisar manusear, o aplicativo. E a criança ali com o aparelho ela vai começar a clicar, ela vai ler as palavras nessa ordem numérica, clicando, tá? Clicando ali em ler. E ao clicar em ler, olha o que vai acontecer. O cronômetro vai ser ativado. Clicando em ler, o cronômetro vai ser ativado. Então, você vai preparar, orientar a criança, colocou o aparelho na mão dela e pede para ela ler, começando ali pelo número 1. E ela clica. Abacate. Abacaxi. Abafado. Percebam que o cronômetro está rodando. Água. Ajuda. Alicate. E percebam que as palavras estão sendo somadas aqui também, ok? Então vamos supor que, né, tá, a criança, ela leu, vamos colocar aí que ela leu pelo menos umas 25 palavras em 1 minuto. Vamos esperar 26 palavras em 1 minuto, ok? Vai encerrar aqui o tempo. Ao encerrar esse tempo, eu vou entender que essa criança está muito abaixo da média. Lá no módulo 1, aqui do aplicativo, eu dou toda a orientação para execução desse tipo de trabalho aqui, ok? Ao encerrar, eu entendo então que a criança está abaixo da média esperada para que eu a considere uma leitura fluente. Então, o que eu tenho que fazer? Na sequência, tem as atividades para correção dessa leitura defasada. Então, encerrou, palavras lidas, 26, ok? Eu vou encerrar a atividade e a leitura, o número de palavras vai ficar registrado aqui na data em que o aluno 14, ali no caso, a criança, seu filho fez essa leitura, fez essa avaliação, ok? Encerrar. Então agora eu tenho um dado científico, uma amostra para entender. Olha, qual é o nível de leitura de fato dessa criança? Para que eu não fique ali no eu acho. Eu acho que a criança está lendo bem. Eu acho que a criança está se desenvolvendo. Não! Com base no que eu sei que essa criança está atrasada, avançada ou no nível adequado? Eu preciso de materiais, evidências, eu preciso de técnicas para realmente aferir isso. Para saber de fato o que essa criança tem. Não pode ser o eu acho, não pode. E aqui eu estou colocando à disposição de vocês um material, nesse caso, para avaliar. Parte da fluência leitora, essa é uma das partes da fluência leitora, ok? Para você entender quais caminhos percorrer posteriormente. A criança leu ali pelo menos 50 palavras, ou ela leu mais, ou ela leu muito abaixo. Eu, nos próximos passos e nos próximos módulos, eu vou saber como corrigir essa criança. Ou, caso você esteja iniciando do zero, você vai começar ali a partir dos próximos módulos a executar um processo de alfabetização que começa ali, na pré-alfabetização no caso, aos 3 aninhos, com uma criança ensinando letra, som da letra, consciência fonêmica, relação grafofonêmica, para que essa criança, de fato, lá na frente, se torne uma leitora fluente, ok? Então, essa é uma das avaliações para você conseguir entender
o nível de desenvolvimento da fluência leitora de uma criança. Sem velocidade na leitura, a criança, não posso dizer que a criança está lendo de maneira fluente, ok? Se você precisa de um método passo a passo, com orientação, com processos de avaliação, com todas as atividades para aplicar e para alfabetizar suas crianças, então, mais uma vez, clica aqui no link da minha bio do Instagram, ou na descrição aqui desse vídeo do YouTube, se cadastra agora e começa a usar e começa a estudar comigo. É só se cadastrar e começar a utilizar, ok? É isso, que Deus abençoe vocês e eu vejo vocês lá dentro.